Ontem eu tive a graça de participar de uma celebração lá em Bento Rodrigues, onde a barragem se rompeu. A igreja de Nossa Senhora das Mercês, essa não foi destruída, tinha 2 igrejas no local. Vocês imaginem um povoado de 300 anos, casas antigas, igrejas e uma vida, até pouco antes dessa barragem se romper e desaparecer aquele povoado. Teve até um programa uma vez na Globo, coisas que faz aqui de Minas Gerais, e um dia foi sobre essa comunidade, mostrando a vitalidade dessa comunidade, que produzia pimenta piquinho, como é que chama? Vinho de jabuticaba, doce disso, rosquinha daquilo, uma opção de coisa, um programa muito bonito. Depois veio, aí era até bom não esquecer, porque não foi qualquer coisa que foi destruído, não. Foi vidas humanas e toda uma comunidade, uma cultura que foi destruída pela ganância, pelo lucro. A poucos metros acima de uma comunidade dessa fizeram a barragem imensa, já estava errado, nunca podia ter sido feita. Como é que saiu essa licença? Como é que isso foi permitido? Só porque era mais fácil? E naquelas condições, todo mundo sabia que se rompesse, aquela comunidade desapareceria. Eles nunca poderiam ter feito isso, uma comunidade que já estava lá muito antes deles. Uma coisa é a gente ver as notícias de longe, no jornal, na televisão, outra coisa é ir lá e pisar no terreno e ouvir as pessoas e as histórias. O meu avô chegava todos os dias na janela e olhava, ficava olhando distante, e aí perguntava: avô, por que o senhor está olhando na direção da barragem? Aí ele dizia assim: aquela coisa vai acabar com a gente. Passamos sempre, todo dia, se eu mirando a janela e olhava para aquela área. Por que o senhor está olhando, vô? Assim, desse olhar distante. Aquela barragem vai destruir a gente. A neta, eu ouvi isso da neta ontem. Ela falou assim: olha, ainda bem que ele morreu antes. Porque se ele não morresse antes, poderia morrer tanto durante a barragem rompendo, ou depois de desgosto. São muitas as histórias, viu? Eu fiquei lá, eu celebrei que cedo hoje, vocês viram, né? Os que estavam aqui, primeira sexta-feira, adoração, tudo que fizemos, mas de tarde eu fui celebrar lá. E voltei tarde da noite aqui, porque depois da celebração fiquei andando e ouvindo as histórias, muitas histórias. E se eu ficasse aqui, eu ia contar a história para vocês, quanta coisa que eu ouvi. De gente, gente concreta, como é que se escapou daquela situação, né? Como Deus agiu, coisa que não aparece aí não, porque não interessa contar. Não aparece nem nas mídias, né? Mas a ação de Deus, senhoras idosas, uma foi, a outra agarrou num pé de abacate, esse pé foi rodando, porque a lama levava tudo. Muito, muito longe, ela ficou, acharam ela depois, toda enlameada, mas viva ainda, saiu com uma maca, já nem reconhecia mais as pessoas, está viva, recuperou-se. Uma outra pessoa com um problema no joelho, que correu numa outra direção, pulou um barranco, não sabe nem como, ela só falou assim: meu Deus, eu não vou morrer não, o senhor vai dar um jeito, eu não sei como que eu vou pular esse barranco, eu estou com esse problema no joelho, eu não pulo, não tem jeito. Mas ele pulou, ele não sabe quem que levou ele. E ele olhou assim: agora está fácil, continuou correndo, né? Depois teve muito problema de consertar esse joelho, mas escapou. Isso eu ouvi tudo ontem, várias histórias, mas podia multiplicar. Meus irmãos, eu ouvi de gente lá dizendo assim, porque hoje estão querendo construir a nova Bento, estão falando de mansões, depois vão fazer propaganda aí: olha, nós construímos tudo direitinho, olha que casa ótima. Mas não, eles não queriam isso não. Eu ouvi de uma pessoa lá: eu não quero mansão nenhuma, eu não tenho nenhum projeto de enriquecer na vida. Ouvi isso de uma mulher, uma liderança muito bonita: não quero nada disso, eu quero meu cantinho, onde eu nasci, onde minha família estava. E hoje eles não querem deixar as pessoas nem entrarem lá. E até para as pessoas para entrar lá, cortaram até a luz. Cortaram, a empresa cortou a luz para a pessoa não ir lá. E depois que houve tudo aquilo, fecharam tudo lá, ninguém podia entrar. E não pense que foi tudo destruído pela lama, não. Tem gente que foi lá e saqueou tudo. As madeiras antigas, as telhas. É muito crime, gente. É muito crime, muita mentira. 6 anos.
faço questão de relembrar, porque isso não acabou. E digo para vocês, lá em Brumadinho, pela primeira vez, eu usei o que já posso usar, a partir do momento em que fui eleito bispo de Colatina, o Solidel. Não usei aqui nenhuma vez, vocês me viram. Não sou obrigado a usar por enquanto, mas posso usar. Mas para que usar aqui? Usei lá, porque eu estava celebrando com Dom Ayrton, com Dom Vicente, e fiz questão de celebrar como bispo eleito de Colatina, porque é a outra ponta, que também foi atingida, porque os dejetos desceram toda a bacia do Rio Doce, destruindo, matando peixes, atravessaram Colatina, a sede da diocese. A água ficou imprópria para o consumo humano, os peixes foram mortos, os pescadores não podiam mais trabalhar, muitas pessoas adoeceram, passou por Linhares, dentro da diocese. Então fiz questão de ir lá celebrar. Foi um desastre socioambiental, desastre criminoso, previsível, sabido. A barragem foi feita de forma precária, tudo em função do lucro, no lugar errado. E agora tentam dar recuperações erradas e que não atendem a comunidade. É uma história muito complexa, eu não posso mais me aprofundar. Mas eu vi pessoas desse tipo aqui. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse pessoal estava participando da missa, pessoal de oração, falando das imagens que tinha em casa, que vó tinha, que mãe tinha, das imagens na igreja, pessoas de devoção. Lá tinha essa vida que nós temos, tinha tudo, vida comunitária, paroquial, tinha batismo, crisma, tudo. É como se nós tivéssemos nossas casas aqui distribuídas, só que lá muito mais antiga do que a Viçosa. Mas gente confiando, que não quer ser comprada. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, serão consolados. Os mansos possuirão a terra. Os que têm fome e sede de justiça serão saciados. Nos entregaram uma carta, inclusive, para ser levada ao Papa, porque já não tem confiança mais na justiça humana. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Os que promovem a paz serão chamados filhos de Deus. Os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E as pessoas que são caluniadas quando se colocam ao lado deles. Alguns tinham até na camiseta assim, porque alguns falam que são loucos, né? Loucos por dentro, né? Loucos pela sua terra, pela sua vida. E eles nos deram de presente, no finalzinho, achei muito bonito, partilho com vocês aqui a história. Uma cestinha pequenininha, com os primeiros frutos da terra, os que insistiram em ir lá. Então, já produzindo de novo o vinhozinho de jabuticaba, os docinhos, as rosquinhas, para mostrar que aquela terra é possível viver ali. Eles podem recuperar. A empresa é que está atrapalhando. E que não quer que eles entrem para lá, quer que eles mudem para outros lugares, quer construir para outras casas que não interessam para eles e tira deles o local onde eles realmente têm toda a sua história. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça. Talvez, se tivéssemos gritado mais em relação ao que aconteceu naquele desastre criminoso, talvez não tivesse acontecido 3 anos depois o de Brumadinho, que matou quase 300 pessoas. O de Mariana matou menos pessoas, mas o dano ambiental foi muito maior, foi toda a bacia do Rio Doce. O de Brumadinho foi mais localizado e realmente o impacto maior foi humano, vítimas humanas, o número foi maior. Mas infelizmente a verdade é essa, existem muitos outros lugares que estão em situações ameaçadas, porque a mineração está muito presente nessa área toda nossa. E não é pensado no ser humano, não, é pensado só no lucro. É a ganância mesmo, como diz Dom Ayrton na sua pregação. Meus queridos irmãos, o caminho da santidade não é um caminho romântico. É um caminho de um amor concreto. Um amor que acolhe a justiça, que promove a solidariedade e a misericórdia. Trilhemos o caminho das bem-aventuranças para participarmos da comunhão dos santos na glória do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.